Vamos continuar, né? Nossa segunda parte da aula de hoje. O centro dessa nossa segunda parte é isso daqui. E se a célula ela não conseguiu se adaptar? Se o estímulo ele foi muito intenso, se o estímulo durou tempo demais do que ela esperava, o que acontece? Nós vamos formar nossas lesões celulares, tá bom? E aí a primeira coisa que eu falei, já citei no começo e a gente já fica aqui, é o tempo. O tempo ele é importante. Ele é importante porque às vezes uma lesão ele só surge porque ela levou tempo demais acontecendo. Então aqui ó, é um quadrozinho, né, um gráfico comparativo que ele traz justamente indicado e destacado primeiro a função celular. Quando uma lesão ela é do tipo reversível, a função celular ela começa a cair, mas aí eu tirei um estímulo lesivo. Por exemplo, a pessoa estava sem respirar e ela conseguiu voltar a respirar. Então, quando ela volta a respirar, ela faz o percurso contrário do gráfico. Então, a função celular ó, vai subindo e aí ela se recupera. É uma lesão? É uma lesão. Causou dano? Causou dano, mas eu consegui me recuperar ainda daquele dano. É diferente de um processo adaptativo. Um processo adaptativo não tinha dano, ele só tinha modificações para tudo funcionar bem. A minha função celular não era alterada. Enquanto aqui na minha lesão celular, vocês veem que a primeira coisa é a função celular sendo alterada. Ou seja, função celular a gente fala de fisiologia. A minha fisiologia ela decai e aí quando eu retiro o estímulo, ela volta. Se fosse uma adaptação, minha função celular, ó, esse meu gráfico, ele estaria com a função celular representada por uma linha reta. E aí uma linha que poderia ir e poderia voltar, tanto faz. Contudo, eu não teria alteração na minha fisiologia, na minha função, porque eu só me adaptei. Então é uma diferença, não esqueçam, tá? Beleza. Se essa minha função decaiu, eu vou ter alguns processos, ou seja, eu entro na minha lesão celular irreversível, aquela que eu já não consigo mais me recuperar. E aí eu vou ter uma sucessão de eventos. Primeiro, morte celular, representado aqui. E aqui embaixo, ó, gente, não se atente a isso, duração da lesão, ou seja, o tempo que a lesão está levando. Alteração ultraestruturais, alterações à microscopia óptica e alterações morfológicas macroscópicas. Isso daqui, na verdade, é uma historinha aqui de como a célula vai morrer. Morte celular primeiro. Beleza, a célula morreu, parou de ter suas funções. Alterações ultraestruturais, por exemplo, eu estou descrevendo aí meus processos lá de apoptose e de necrose. É a célula se desfazendo, é a célula perdendo conteúdo, por exemplo. E aí, essa célula, antes de ser visível no órgão grande, eu vou ver, obviamente, a nível pequenininho. Então, vamos supor um infarto que foi muito pequeno. A célula morreu, ela teve ali a perda no núcleo, e aí eu começo a ver essa perda no núcleo lá no meu microscópio. Se aquele infarto ele foi algo maior, ele foi um nível maior, eu consigo ver até no meu coração mesmo. Se eu pegar o coração e olhar, eu vou ver que a região que foi infartada tá pálida, é uma região escurecida. Então eu consigo, sem precisar pegar aquela estrutura e botar no microscópio, eu já olho e já vejo que teve alguma coisa acontecendo, que teve um infarto acontecendo. Então, essa sucessão de eventos, ela descreve isso daqui. Cronologia das mudanças bioquímicas e morfológicas durante a agressão celular. Então, nada mais é do que dizendo para você, primeiro eu morro, no caso de uma irreversível, tá? Primeiro eu morro, depois eu começo a ter essas alterações, e essas alterações são visíveis na microscopia e depois elas são visíveis na macroscopia também. Se ela for irreversível, quer dizer, se ela for reversível, ela nem chega às vezes a ser visível, tá? Ela já recupera aqui, ó, e ela não passa por esses processos. Mas vamos lá. Lesões celulares vão ser causadas por estímulos intensos, ou seja, alguma coisa muito forte, uma queimadura, por exemplo, ou uma exposição prolongada a fatores lesivos, que é como eu falei. Principalmente, a gente sempre acaba citando falta de ar, uma hipóxia, uma queda ali no nosso oxigênio. Então, às vezes, se você fica numa hipóxia rápida, você não vai ter nem lesão nenhuma.
Se ela começa a durar mais um tempo, você começa a ter adaptação. Se ela dura mais tempo ainda, aí você começa a entrar em processos lesivos, entendeu? Então é uma sucessão de fatores. Pode ser reversível e irreversível, a gente já viu, né? O nome já diz, eu posso reverter ou não reverto. Também podendo causar a morte celular. Ou seja, célula normal, célula adaptada e célula lesionada. Só para vocês entenderem a historinha que a gente está fazendo, que é esse quadro aqui do início da aula. Célula normal, adaptada, não conseguiu se adaptar, lesão celular. Agora nós estamos aqui, nas nossas lesões. Agentes causais. Antes de estudar essas lesões, a gente precisa saber o que causa essas lesões. Se vocês observarem, como vocês vão acabar observando, não são coisas difíceis de entender. São coisas bem simples, mas que é legal de saber, porque às vezes realmente é uma questão de prova, uma questão que vocês não podem errar, um conceito que vocês não podem esquecer, tá? Justamente porque são fáceis. Então aqui, agentes causais, privação de oxigênio, ou seja, o que eu falei, a minha hipóxia, quando o meu oxigênio ele reduz. Agentes físicos, agentes químicos. Sempre que a gente tem agentes físicos, a gente acaba tendo agentes químicos. E sempre que a gente fala de químicos, a gente fala também de drogas. Agentes infecciosos, ou seja, ali, né, nossas infecções, nossos vírus, nossos parásitos. As reações imunológicas, distúrbios genéticos, alterações genéticas, desequilíbrios nutricionais, por exemplo, ali, uma inanição prolongada, né, uma alimentação inadequada por muitos períodos longos que eu digo. Enfim, vamos falar de cada um deles. Privação de oxigênio, conceituada como hipóxia. Ela tem relação com a deficiência de oxigênio, que vai produzir lesão celular, reduzindo a respiração aeróbia oxidativa. Respiração aeróbia oxidativa é o processo celular que ocorre para produzir energia a partir de oxigênio, em presença de oxigênio. Então, se é uma respiração que acontece por causa do oxigênio, se eu não tenho oxigênio, obviamente eu não tenho a minha respiração ocorrendo da forma correta. Aquele processo de respiração que a gente faz nos nossos pulmões, de chegar a absorver oxigênio e liberar CO2, liberar gás carbônico, na verdade é um reflexo das nossas reações metabólicas dentro das nossas células. Então é reflexo dessa nossa respiração aeróbica oxidativa, que ocorre num lugarzinho especial que a gente chama de mitocôndria. Não vamos esquecer isso, hoje vamos falar bastante dela. Então a nossa mitocôndria, a nossa organela celular responsável por esse processo. Então, tudo que afeta afeta oxigênio, afeta a mitocôndria. Se afeta a mitocôndria, afeta a nossa respiração. Tá tudo ali associado. Insuficiência cardiorrespiratória, ou seja, quando o seu sistema cardiorrespiratório ele não está funcionando bem, eu não estou conseguindo ter a plenitude fisiológica. Anemia ou envenenamento por CO. O que acontece? O nosso oxigênio, gente, ele é transportado pela hemoglobina. E o que acontece? A hemoglobina, ela faz ligações químicas com moléculas de oxigênio. Ela faz essas ligações, mas não são ligações muito fortes. É tipo assim, eu tô de boa segurando a mão ali do oxigênio, beleza? E aí o que acontece? Quando ela vai levando, carregando oxigênio pelo corpo, pela circulação, os tecidos que não têm oxigênio ainda, ou seja, aqueles tecidos que precisam de oxigênio, vão criar uma pressão que vai ser o nosso degradê de concentração. Ou seja, se no meu tecido tem pouca concentração de oxigênio, o meu oxigênio que está sendo levado pela minha hemoglobina por uma ligação química fraca, acaba liberando meu oxigênio para o meu tecido. Porque eu só estava de mão dada, eu vi que estava precisando dele, eu só soltei. Então, meu oxigênio vai para o tecido e assim o tecido acaba sendo nutrido. Da mesma forma que depois acaba ali voltando CO2 também. Mas aí o que acontece? A gente precisa para levar o oxigênio da nossa hemoglobina. Mas a hemoglobina, ela também faz ligação química com o nosso monóxido de carbono, com o nosso CO. Só que quando ela faz ligação química com o CO, essa ligação é estável.
É como ao invés de eu pegar e só segurar na mão ali, que nem eu fazia com o meu oxigênio, quando vem o meu CO, eu seguro na mão e eu boto uma cola. Então eu não consigo desfazer. E aí aquela minha hemoglobina, ela não consegue mais chegar e transportar nenhum oxigênio. Então às vezes eu tô respirando, seja no modo grande, né? Eu tô inflando e relaxando meus pulmões, mas eu não consigo transportar o oxigênio dentro do corpo porque as minhas hemoglobinas estão ocupadas pelo CO. Elas fizeram ligações fixas com o CO e não conseguem desgrudar dele. Então agora eu não tenho ninguém para levar o meu oxigênio não chega nos tecidos e aí eu acabo tendo a minha lesão celular, que é o que acontece muito. Por exemplo, vocês viram aqueles casos lá, né, da Boate Kiss, que um monte de gente, né, ficou exposta a gases tóxicos, principalmente o CO. E aí a pessoa acaba não tendo, né, mesmo que ela respire, 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 ela não tá conseguindo transportar o oxigênio e ela pode, inclusive, morrer por causa disso. Então, em incêndios, a gente tem isso daqui como um fator muito perigoso, tá? Então, alerta para essa parte daqui. E a anemia por que também associado? Porque a anemia é o que? A carência de ferro. E o ferro é um dos componentes das minhas proteínas da hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que ela é marcada pela associação com o ferro. Então, ele é mega importante na estruturação dessa minha molécula, dessa minha proteína, que é a hemoglobina. Então, se minha hemoglobina não está sendo formada porque eu tenho carência de ferro, ou seja, eu tenho um quadro anêmico, então eu vou ter também dificuldades aqui relacionadas à privação de oxigênio. Beleza. Dependendo da gravidade do estado, né, de hipóxia, as células podem se adaptar, sofrer lesão ou morrer. Então, foi o processo que eu falei, depende da exposição. Agentes físicos. A gente tem traumas mecânicos, acidentes mesmo, temperaturas extremas, frio, calor, né, queimaduras e frio intenso, mudanças repentinas de pressão atmosférica. Então, às vezes eu tô, sei lá, eu tô em cima, eu tô fazendo uma viagem e eu tô no nível baixo ali, aí eu vou e pego um avião. E aí esse avião vai rapidão para cima e aí eu acabo tendo essa mudança de pressão atmosférica que pode às vezes causar algum tipo de lesão, a depender da pessoa também, né? Radiação. A gente já viu tanto isso daqui, ó, associada ali a lesões, principalmente no nosso epitélio, né? Quando a gente fala da exposição ao sol, passar protetor solar, é se proteger da lesão causada por esses agentes físicos, que podem até evoluir, inclusive causar cânceres, causar melanoma. Enfim, é uma história, né? Choques elétricos também entram aqui. Agentes químicos e fármacos. A gente tem produtos químicos simples e a gente tem venenos. Produtos químicos, às vezes, até que a gente acha natural, assim, né? Um produto comum, por exemplo, a glicose, que é o açúcar, e o sal também, né? E aí, às vezes, eles entram no nosso corpo, mas eles estão em concentrações inadequadas, eles estão em altas concentrações, que a gente chama de concentrações hipertônicas. Hiper de muito e tônico relacionado ali à concentração. Então ela fica com uma concentração muito alta e acaba interferindo no que? Naquela nossa palavra do início da aula, na nossa homeostasia. A nossa homeostasia, ou seja, o nosso equilíbrio, nesse caso, de eletrólitos, que a gente está falando ali, né, glicose e sal, ele vai ser afetado. Então vai fazer com que a célula ela acabe perdendo, por exemplo, água, ou às vezes retenha muita água, e isso cause dano, tá bom? Oxigênio em altas concentrações também é altamente tóxico e a gente vai ver uma partezinha especial só para falar de oxigênio, tá? Venenos, obviamente, né? O nome já diz isso. Será que veneno causa lesão? Claro que causa lesão. A gente tem aí, né, arsênico, cinaneto, sais de mercúrios, que podem destruir uma quantidade tão grande de células, tipo em segundos, minutos, horas, e às vezes é uma coisa que a gente às vezes nem recupera, né? Então, tem esses exemplos também. Agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, parásitos podem causar lesão também. Agentes imunitários, reações anafiláticas, ou seja, reações de alergia a alguma proteína, alguma substância específica, seja que, né, botou proteína estranha ou fármaco. Reações autoantígenos, endógenos,
ou seja, nossas doenças autoimunes, ou seja, quando o corpo ele começa a reagir a si mesmo. Então, uma coisa que é normal do seu corpo, ele vai lá e ele acha que não é normal e ele começa a se atacar. Então, isso daí é interessante também. Desculpa. Agentes genéticos, ou seja, alterações genéticas que vão dar lugar a algum defeito ali grave, né, no seu DNA. Ou seja, seu DNA ele tem uma informação errada que acaba criando toda uma patologia, tipo síndrome de Down, drepanocitose. Eita, quase não saiu, hein? Drepanocitose, que é um distúrbio ali do sangue, tá? Então, são doenças que ocorrem por agentes genéticos, por causas genéticas, desequilíbrios nutricionais, como eu falei, né, altos períodos de inanição, deficiências proteicas, calóricas, que é justamente o que eu citei da inanição, ela pode estar aqui, ó, excessos nutricionais também. Às vezes, ao invés da pessoa não se alimentar, ela se alimenta em excesso, tem uma ingestão ali de gorduras além do que deveria ter, então isso causa dano também. Enfermidades metabólicas, diabetes aqui entrando. A gente sabe que a diabetes ela é uma doença muito sacana, ela causa muitas debilidades no corpo. Ela causa retinopatia, ela causa cardiopatia, ela causa vários problemas. Então, ela também está presente aqui. Mas vamos lá, o mais importante, os mecanismos lesionais. Porque as causas a gente lê, a gente entende, né? A gente consegue saber que aquilo dali vai causar alguma coisa. E é fácil deduzir, é fácil entender o que ela pode causar. Mas vamos lá, mecanismos bioquímicos. Esse quadro aqui, ele vai trazer uma concentração de todos esses nossos mecanismos que a gente vai trabalhar. Mas se vocês repararem, e vocês vão reparar ao longo da aula, um é atrelado ao outro, tá tudo associado. Primeira coisa aqui é o nosso ATP. O que é ATP? ATP é a nossa molécula de energia principal. Tudo que ocorre no nosso corpo, que gasta energia, seja a criação de uma proteína, até a gente chegar e correr, literalmente estar correndo na praia, são processos que a gente gasta energia, a gente pensar, a gente gasta energia. Todo o nosso funcionamento gira em torno da energia que a gente gasta e que a gente adquire nos nossos processos metabólicos, por exemplo, lá no que eu falei da questão da nossa respiração aeróbica. Então, esses processos, eles servem para isso, para gerar ATP, para gerar energia, certo? Existem algumas situações, mecanismos bioquímicos em que o ATP diminui. Então, se o ATP diminui, aqui fala múltiplos efeitos distais. Por que múltiplos efeitos digitais? Porque como eu falei, o ATP está envolvido com tudo, gente. Está envolvido com produção de proteína, com chegar e saber se aquela proteína está sendo formada do jeito certo, com produção de outras substâncias, com transportes através de membrana. Tudo tem influência do ATP. Então, se o ATP decai, a gente começa a ter uma crise muito séria. Então, a longo prazo, aí, imagine um caos que isso não iria gerar. E quem é que faz? Quem é que cria o meu ATP? Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, é a nossa mitocôndria que eu citei para vocês, que vai fazer aquele tipo de respiração. Nós temos dois tipos de respiração, tá? A gente tem respiração aeróbica, que é a que eu falei, que a gente tem presença de oxigênio, mas a gente tem também respiração anaeróbica, que é quando a gente não tem oxigênio, que a gente vai fazer principalmente com base na glicólise, que é a quebra, né, da nossa molécula de glicose. Só que essas outras formas de produção energética acabam gerando ácidos que vão danificar a nossa célula e, além disso, também não produzem uma quantidade satisfatória de ATP. Elas são para mecanismos emergenciais. O principal é realmente a mitocôndria, ela que consegue fazer um processo que gera muita energia. Então, se a minha mitocôndria ela sofre lesão, meu ATP também reduz. Tanto é que a setinha aqui, ó, puxa logo aqui para o lado, ó. Vai afetar meu ATP e vai também causar extravasação de proteínas pró-apoptóticas. Porque se a minha célula aqui, minha organela, ela tá na minha célula e ela serve para produzir energia para minha célula e ela começa a ser lesionada, eu entendo que aquela minha célula ela não vai conseguir sobreviver e eu começo a entrar em mecanismos de morte celular. Então é outra coisa bem preocupante também.
Temos aqui entrada de cálcio. Entrada de cálcio tem associação aqui, ó, com a nossa mitocôndria. Vai aumentar a permeabilidade da mitocôndria. Isso é ruim. Por quê? Porque o meu cálcio ele vai entrar na minha mitocôndria, vai começar a interferir nos seus processos metabólicos e ela não vai conseguir funcionar direito. Ou seja, entrada de cálcio associa com mitocôndria, mitocôndria associa com ATP. Tá vendo que tá tudo aqui associado? Então vão entendendo essas coisas, vão percebendo que se eu tenho um problema, eu posso acabar tendo todos. Os mecanismos são vários, mas o resultado é muito parecido. Então, outra coisa, na entrada de cálcio, a gente tem ativação de múltiplas enzimas celulares. Então, a presença do cálcio influi na funcionalidade dessas minhas enzimas. E às vezes são enzimas que vão causar degradação de substâncias intracelulares. Então, eu perco o controle da minha produção dentro da minha célula. Então, isso também causa lesão. Aero são espécies reativas de oxigênio. Lembra que a gente falou lá que o oxigênio em excesso ele também é perigoso? E ele também é perigoso por causa disso daqui. E esses eros, eles são produzidos naturalmente no corpo por quem? Pela nossa mitocôndria quando ela faz o processo de produção de ATP. Ele é um subproduto desse nosso processo de respiração. E às vezes ele está em excesso, por alguma questão, até alguma lesão mitocondrial mesmo, ele fica em excesso e ele é reativo, por isso espécie reativa de oxigênio. Ele necessita desesperadamente fazer ligações químicas. E no que consiste? Ele precisa, vamos dizer assim, é como se ele precisasse roubar pedaços de outras moléculas. Então esse oxigênio ele sai desesperado atrás de moléculas para roubar pedaços. Então ele vai danificar aquelas minhas moléculas que estavam estáveis. Então ele vai causar lesões em lipídios, proteínas e material genético. Quer ver algo pior do que isso? Não tem como, gente. Lipídio tá lá na nossa membrana plasmática. Então ele causa o quê? Lesão na membrana, ó, que tá até aqui do lado. Ele causa lesão na proteína. A proteína está na nossa membrana também, está em quase todos os nossos processos celulares, como enzimas catabolizando reações químicas. Então, daqui do meu ero, eu saio aqui, ó, para o mau pregamento também das minhas proteínas. E lesão no meu DNA, que é a minha fonte de toda a minha informação. Então, a minha matéria mais delicada, mais preciosa é o meu DNA. E ele vai lá e ele danifica o DNA também. Então, a partir dele, a gente consegue ter um monte de tipo de lesão. Então, vamos supor que ele lesionou a minha membrana aqui, ó. Se ele lesionou a minha membrana, às vezes pode causar uma entrada de cálcio em excesso, que às vezes vai chegar lá e vai causar uma lesão mitocondrial, que às vezes vai chegar lá e vai causar uma depleção de ATP, vai cair a minha produção de ATP. Então, ó, tudo relacionado, tá? Lesão de membrana. A gente tem aqui nossas lesões na membrana. Membrana regula tudo que entra e sai da célula. Então, se eu não tenho o meu mecanismo de regulagem correto, eu vou bater direto com a nossa hemostasia. Então, a concentração dos nossos solutos, das nossas substâncias intra e extracelulares está tudo desregulado, ó. A gente tem aqui, ó, alterações que vão afetar a membrana plasmática de fato, ou seja, a membrana da minha célula, aquela maior, e vai causar perda de componentes celulares, que é que nem eu falei, às vezes eu começo a perder água, eu começo a perder glicose, eu começo a perder o que é importante para mim, a partir dessa lesão de membrana. Mas essa lesão de membrana, ela pode ser inclusive interna, ou seja, afetar os meus órgãos. Lembra que os meus órgãos, eles vão funcionar cada um com seu objetivo específico, mas eles são recobertos por membrana. Eles têm essa estrutura nele ali, formando uma seleção, isolamento da função dele em relação à função do citoplasma. E dentre eles, a gente tem os nossos lisossomos. Nossos lisossomos, eles servem para degradar. Degrada o quê? Praticamente tudo. Uma mitocôndria que está velha, ele vai lá e degrada. Eu tenho alguma coisa que eu fiz fagocitose, está dentro do meu corpo, ele vai lá, se une e vai lá no fagossomo, se une ao fagossomo, vai lá e degrada aquela substância. Ele tem um conteúdo interno extremamente ácido e é assim que ele faz a degradação. Se eu chego
e ele degrada quase tudo na minha célula, e eu vou lá e danifico a membrana dele, que é o que faz com que ele degrade apenas o que é selecionado, eu vou e faço com que aquelas minhas enzimas sejam liberadas no meu citoplasma. E isso causa uma agressão a nível citoplasmático. Ou seja, ele pode, por exemplo, chegar aqui e destruir minha mitocôndria, porque está muito ácido. Ele pode chegar e pode causar a destruição de proteínas, que as minhas proteínas acabam passando por desnaturação, ou seja, elas perdem a conformação delas ao estarem em um ambiente inadequado, com uma quantidade ácida muito grande. Essa questão aqui da membrana lisossomal é tão importante que quando vocês forem ver algumas doenças, por exemplo, quando você tem uma grande quantidade de algumas substâncias, por exemplo, o silício, ele causa uma doença pulmonar que a gente chama de silicose. E aí isso é um acúmulo de silício dentro das células, dentro dos nossos neumócitos. Aqueles nossos neumócitos, eles começam a acumular tanto silício, aquele silício vai na membrana aqui do meu lisossomo e destrói essa membrana. Então, o meu citosol fica muito ácido e começa a ter a morte da célula por causa disso daqui. Então, isso daqui é extremamente importante. Então, aqui já diz, vai causar digestão enzimática dos componentes celulares. Não esqueçam, lisossomo é destruição. Então, se eu pego o meu elemento de destruição e solto no meu citoplasma, eu deixo todo mundo ali em risco, tá? Aqui, mau plegamento de proteínas, que vai ocasionar, claro, nossa lesão do DNA, tem associação com lesão do DNA. E, dessa forma, acaba causando ativação de proteínas pró-apoptóticas, ou seja, eu começo a ter uma quantidade significativa de proteínas mal formadas, eu entendo que aquela minha célula não está funcionando direito. Eu posso ter no meu DNA uma lesão também, entendeu? E aí eu começo a entender que está tudo errado. Se está tudo errado, eu vou eliminar aquela célula. Então eu estimulo o processo apoptótico, tá? Lembrar que no meu DNA tem muitas proteínas, principalmente as que a gente chama de histonas, que são proteínas associadas justamente ao DNA. Fazem o envelopamento deles, ajudam ele a se condensar e a ter sua estrutura bem formada. Então, se eu tenho uma lesão ali nas proteínas dele, ele já não se forma direito. Então, a gente acaba tendo vários danos ali em consequência, tá? Parece muita informação, porque realmente é uma coisa assim grande, mas quando vocês param e vocês vão analisando uma por uma e vão percebendo isso que eu falei, que um está relacionado ao outro, fica muito mais simples de entender, tá? Então, sempre façam essas relações, lembrem para que funciona cada uma. Lembra que a mitocôndria produz energia, que a energia dela é o ATP, que ela é influenciada negativamente pelo cálcio, que ela pode produzir as nossas espécies reativas de oxigênio, e aí vocês vão associando um ao outro, tá? Mas vamos lá, trabalhar agora em mais detalhes tudo isso aí. Na verdade, eu acabei explicando quase que o assunto inteiro só naquela imagem. Agora a gente vai retomando e vai indo com mais calma, tá? Queda ou depleção em espanhol, né? Da produção do nosso ATP, que é o que eu falei que faz o quê? Faz tudo, porque ele é a nossa molécula de energia, a nossa grande bateria. Então, se o meu ATP é afetado, a maioria das funções orgânicas vão ser afetadas. E ele está diretamente associado com hipóxia, ou seja, queda no meu oxigênio, que aí eu não tenho aquela minha respiração que a mitocôndria faz e acabo não produzindo ATP. E lesões químicas também, que possam afetar, inclusive, a molécula diretamente, ou seja, um químico que faça uma ligação química aqui com o meu ATP e o destrua, ou então que afetem também a nossa mitocôndria, tá? Aqui é importante, né, que eu botei para vocês, o ATP vai se formar pela fosforilação oxidativa, que é a principal, que é a que ocorre na mitocôndria, e pela via glicolítica, que é a via de degradação da glicose no citoplasma celular, ou seja, não ocorre na mitocôndria. Mas essa daqui produz muito menos ATP do que essa primeira. Além dessas duas, tá, que aqui a gente está falando de presença de oxigênio, lembrem que a gente tem as nossas vias anaeróbias, que vão ser quando não tem oxigênio, mas elas acabam produzindo ali ácidos. É danoso também, tá? Consequências disso daqui vai reduzir a atividade de bomba de sódio. Por que isso é importante? Porque aqui a gente está mexendo com os nossos eletrólitos.
Sempre que a gente tem o termo bomba, é uma proteína integral que a gente já viu hoje, aquela proteína que vai lá atravessar a minha membrana plasmática, e é uma proteína que faz transporte de alguma substância, nesse caso aqui o sódio, a partir da energia, ou seja, usando a energia do nosso ATP. Se ela pega e ela regula as concentrações de sódio graças ao ATP, e agora eu não tenho mais ATP, eu não tenho mais a regulagem dessa meu eletrólito. Então isso daqui, ó, esse meu transporte através de membrana, ele fica prejudicado e aí eu posso ter danos também. Dessa forma, a gente acaba tendo metabolismo energético alterado, ou seja, todos esses processos de energia que a gente já falou. Bomba de cálcio também começa a falar, lembra? Termo bomba, proteína de membrana que funciona com energia. Só que agora de cálcio também vai começar a falhar. Então também perdi o controle do meu cálcio. Lembra que meu cálcio também danifica a mitocôndria? Tá tudo relacionado. A alteração estrutural do aparato sintético de proteínas, que é quem? Os nossos ribossomos. Nossos ribossomos e nossos retículos endoplasmáticos rugosos são os que produzem as proteínas. Eles sendo danificados, a gente também, quer dizer, a gente tendo uma queda aqui no nosso ATP, a gente também não consegue ter essa função sendo plena. Mas, claro, em quedas prolongadas, né? Aqui, mostrando mais uma vez aqui essas nossas vias, mas a gente já falou delas, tá? Só para representar o que é que poderia acontecer. A gente tem uma isquemia. O que é uma isquemia? Uma isquemia é quando a gente tem algum bloqueio que faz com que a nutrição nesse meu tecido não ocorra como deveria, certo? Então, vamos supor que a gente tenha, sei lá, uma obstrução aqui arterial, como aqui está representando, né? Uma obstrução. A gente tem uma obstrução, o sangue não chega e aí a gente começa a ter a isquemia. A gente começa a ter esse dano que pode causar infarto tecidual, ou seja, morte do tecido também. Mas a isquemia, principalmente, queda ali, né? É a incapacidade da chegada do oxigênio no meu tecido. Aqui eu tenho representado a mitocôndria, que eu falei que a gente vai ver ela várias vezes hoje, então vão relacionando sempre com respiração. Se eu diminuir oxigênio, direto mitocôndria, tá? Diminuir fosforilação oxidativa, ou seja, aquele meu processo de produção de energia, diminuir ATP. Se eu diminuir ATP, eu vou ter alguns efeitos. Eu falei para vocês que eu paro de funcionar minha bomba de sódio, aquela minha proteína lá. Eu desregulando a concentração de sódio, eu acabo desregulando também a concentração de outros solutos, tipo o cálcio aqui representado, a nossa água também vai ser representada. O próprio sódio também, né? Obviamente, né, vai estar afetado, já que a bomba dele não está funcionando. E a saída também de potássio também está efetuada, que está relacionada. Ou seja, meus eletrólitos. Pensem assim, a gente está falando de um dano a nível de bomba de alguma coisa, algum produto, bomba de sódio, bomba de potássio, seja lá o que for, os nossos eletrólitos, que são ele mesmo, e os outros vão se desregular, porque agora eu tenho concentrações inadequadas. Eu perdi minha homeostasia. E com essa sucessão de eventos, eu acabo tendo o edema do retículo endoplasmático, edema celular, perda das microvilosidades e bulhas. Edema. Por quê? Por causa da água. Lembra que a gente acabou aumentando o fluxo de entrada de água? Eu desregulei isso daqui, gente. Então eu fiquei com muitos eletrólitos dentro da minha célula. Isso fez com que minha água acabasse sendo chamada, minha célula vai inchar. E aí eu tenho esse edema, tanto a nível celular quanto a nível dos próprios retículos, tá? Perda de microvilosidades, até porque minha célula inchou tanto que aquela estrutura de microvilosidade, ela se desfez. Então eu perdi ela também. E eu perco justamente para diminuir a minha superfície de contato, já que a microvilosidade ela é o quê? Ela é aquelas curvinhas, ó, que servem para aumentar a superfície de contato de uma célula com o meio externo. Ou seja, aumenta a troca de substâncias. Se eu estou com isso daqui desregulado, eu preciso desfazer ela, eu preciso que ela fique com menos superfície de contato. Então ela sai daqui para cá, e aí eu tento regular, eu estou tentando dar um jeito nesse processo louco aqui. E bulhas, que são
bolhas mesmo, tá? Aqui nós temos também o ATP relacionado aqui, ó, com o aumento da glicólise anaeróbica, que é o que eu falei para vocês. É quando eu quebro molécula de glicose para produzir energia, mas eu não tenho oxigênio. Só que qual é o problema? O que ela causa? Diminui o glicógeno. Glicógeno, gente, é aquela molécula da gente, glicogênio, né? Mesma coisa. É aquela molécula que é um derivado da glicose, mas serve para armazenar essa glicose dentro da célula. Tipo, eu tenho lá a retenção de glicose, aquela glicose é minha molécula energética, mas eu estou guardando. Guardando onde? Por exemplo, nos nossos adipócitos, células de gordura. Eles chegam e guardam esse glicogênio. Aí eu preciso produzir energia, eu quebro o meu glicogênio. Então aqui, ó, isso vai acontecer nos dois processos, na parte respiratória e na que não é respiratória, quer dizer, com oxigênio ou sem oxigênio, ele ocorre. É uma consequência natural, tá? Então, se eu tô tendo quebra de glicose, eu preciso liberar a glicose dessa minha molécula de glicogênio. Então, cai o meu glicogênio justamente porque ele está sendo quebrado para formar glicose para ela passar por esse processo. Só que eu falei para vocês que quando eu não tenho oxigênio, esse meu processo ele acaba produzindo algo ácido, que é o nosso ácido lático. O nosso ácido lático ele é justamente um produto desse processo de glicose anaeróbica, e como o nome diz, ele é ácido. Então ele vai danificar. Quando a gente fica sem respirar direito, por exemplo, a gente tem aquela sensação que algumas pessoas falam de dor de facão e tal, que dói assim, né, um pouquinho os músculos ali do abdômen, é justamente porque eu não estou respirando direito e ele começou a fazer processos anaeróbicos, produziu ácidos e esse ácido ele causa dor, porque ele causa lesão celular. Então, o ácido lático, como o nome diz, ele é um ácido. Ele reduz o pH. pH baixo é representado por acidez, pH alto, ele já é algo alcalino, algo básico. Então, se eu tenho mais ácidos, o meu pH reduz porque ele está ficando mais ácido. Dessa forma, como consequência, a gente tem vários eventos, tá? Mas um dos exemplos dele é a condensação da cromatina nuclear. Quando o meu DNA ele se condensa demais, ele não possibilita a leitura de substâncias. Ou seja, na verdade, a leitura do seu material genético para produzir proteínas. Ele fica inviável, inutilizado ali quando ele condensa demais. É como se ele estivesse preparando para uma divisão celular. Ele não vai ser tocado, ele vai tentar se proteger por causa dessa acidez. E aí eu tenho uma queda lá na produção proteica como consequência disso daqui, dessa minha condensação. Além disso, reduzir ATP, eu tenho separação das minhas subunidades ribossomais. Meu ribossomo funcional, ele é formado por uma subunidade maior e por uma subunidade menor. Quando elas estão juntas, uma atrelada à outra, elas são funcionais. Então, elas conseguem pegar o RNA, que estava aqui, e transformar do outro lado aqui em uma proteína. Se elas se separam, se essa vai para esse lado e essa daqui vai para esse lado, elas não conseguem fazer essa produção proteica. Então, a minha síntese de proteína, ela cai. E dessa forma, o meu depósito de lipídio aumenta também. Porque se eu não tenho proteína, eu vou compensar ali com outro elemento, nesse caso aqui com os nossos lipídios, tá bom? Beleza, dano mitocondrial. A gente já falou tanto aqui do nosso dano mitocondrial de forma secundária dos outros assuntos, né? Principalmente do nosso ATP. Mas a gente tem aqui ó, a relação com o aumento do cálcio citosólico. Eu falei que o cálcio aqui vai estar associado negativamente com esse dano mitocondrial. A gente tem estresse oxidativo. O que é esse estresse oxidativo? São aquelas nossas espécies reativas de oxigênio que eu falei, que vão estar querendo fazer ligação com tudo. E isso acaba causando degradação de fosfolipídios. Fosfolipídios, gente, fosfolipídios são mega importantes pra gente. Como eu mostrei pra vocês, eles estão ali na nossa membrana, né, da nossa célula. Eles estão ali, por exemplo, formando a bainha de mielina do nosso sistema nervoso, os nossos neurônios, alguns deles, né, são protegidos pela bainha de mielina, então começam
a perder aquela composição da minha baína de mielina, imagine o tão grave não é esse dano que a gente pode estar afetando o neurônio, a gente pode estar afetando transmissão de pulso nervoso. Então é bem grave realmente, tá? Provoca lesões por hipóxia e toxinas, que a gente já viu, né? Por exemplo, até os nossos zeros. Aqui mostrando mais uma vez, a gente está o dia inteiro aqui, vai continuar batendo na nossa mitocôndria, porque ela é muito importante, ela é o centro de muitas coisas, tá? Lesão mitocondrial, olha, aumento do cálcio citosólico, estresse oxidativo, peroxidação lipídica, ou seja, afecção dos lipídios também por causa dela. Aqui, ó, transição da permeabilidade mitocondrial. A gente tem aqui, ó, como marcador ácidos, substâncias ácidas, aqui no caso, né, o próprio hidrogênio representado aqui. Vai aumentar a acidez citoplasmática, porque a minha mitocôndria está perdendo hidrogênio, então aumenta a acidez citoplasmática. A gente tem o citocromo C como marcador da função mitocondrial. Então, se eu vou perdendo o citocromo C, eu entendo que minha mitocôndria não está funcionando. Então, eu inicio o mecanismo de morte celular, inicio a apoptose também. Enfim, na verdade, a gente meio que falou disso daqui várias vezes também. A única coisa de especial foi trazer um nomezinho aqui. Transição da permeabilidade mitocondrial, ou seja, a membrana da minha mitocôndria, ela modificou a sua permeabilidade e começou a perder essas substâncias. Perdeu hidrogênio, soltou ácido lá no meu citoplasma e perdeu o citocromo C, que está relacionado ali com a produção energética. Então eu comecei a entender que essa célulazinha aqui, quer dizer, essa organela, está morrendo, eu quero destruir ela agora, eu entro em mecanismo lá de apoptose. Olha só, afluxo de cálcio, o cálcio aparecendo de novo aqui, ó. Cálcio intracelular e perda de homeostase, é todo aquele sistema que eu falei. Eu modifico um eletrólito, eu acabo modificando, quer dizer, eu modifico um mineral, eu acabo modificando os outros minerais em consequência disso. Então, o cálcio ele tem associação direta com as mitocôndrias, que a gente já falou várias vezes, mas também com retículo endoplasmático, principalmente retículo endoplasmático liso. Quando o retículo endoplasmático liso ele é componente de célula muscular, principalmente músculo estriado esquelético, que é aquele dos movimentos, ele recebe o nome especial de retículo sarcoplasmático, tá? E esse retículo sarcoplasmático ele serve principalmente para armazenar cálcio, porque o cálcio ele tem a ver com as funções de contração muscular. Então, se eu tenho uma desregulação aqui do cálcio, eu também afeto o meu retículo, certo? Gradientes são modificados, né, pela ATPase de cálcio, ou seja, aqueles gradientes que a gente viu de concentração de minerais. Aqui mostrando mais uma vez as coisas que a gente já viu, só que agora com alguns nomezinhos a mais. Então percebam que lá no começo da aula o que eu fiz foi querer localizar vocês para que vocês não sintam que as coisas são uma em cada parte. Tipo, isso daqui não é um tópico que não tem associação com os outros. Todos os tópicos, um tem associação com o outro. Se eu fosse iniciar a aula a partir daqui, ia ser a mesma coisa de iniciar a aula a partir de mitocôndria, a partir de espécies reativas, seria a mesma coisa, porque tudo está se afetando, tá? Então, quando vocês forem estudar, busquem sempre o mecanismo, o jeito, a sequência mais fácil para vocês. Enfim, cálcio. Tenho aqui, ó, meu como ele é agente nocivo. Por quê? Porque ele está entrando aqui quando ele não deveria entrar. E aí ele vai causar alguns danos. Ele tem aqui armazenado tanto na mitocôndria quanto no nosso retículo. A granular é a mesma coisa que retículo liso. Beleza, essas minhas duas organelas começaram a liberar cálcio aqui, ó. Por quê? Porque elas podem ter sofrido alguma lesão direta, ou o próprio cálcio que chegou aqui causou lesão nelas. E aí isso faz com que eu tenha um aumento do cálcio no meu citosol. E esse aumento do cálcio do citosol, ele vai causar principalmente ativação de enzimas celulares. Enzimas são proteínas que servem para catabolizar, para acelerar reações químicas. Então, reações químicas que às vezes não deveriam estar ocorrendo naquela hora ou deveriam ocorrer em menor quantidade, começam a ocorrer muito rápido em maior quantidade porque foram ativadas pelo cálcio.
E a gente tem alguns exemplos: fosfolipase, protease, endonuclease e ATPase. Percebam uma coisa: o que ela faz está no nome dela, mais o sufixo ase. Ase é para indicar que é uma enzima. Então, fosfolipase tem relação com a produção de fosfolipídios. Protease tem relação com as proteínas. Endonuclease com o DNA. ATPase com a produção de ATP. Então, eu estou danificando as minhas enzimas que regulam todas essas estruturas aqui. Então, a minha consequência, a minha lesão vai ser em todas. Por exemplo, aqui eu tenho queda do meu fosfolipídio, porque eu quebrei a minha fosfolipase, eu danifiquei a minha fosfolipase. Eu tenho ruptura de membrana e proteínas do citoesqueleto. Toda aquela minha estrutura lá, de citoesqueleto, filamentos intermediários, microfilamentos, microtúbulo, todos esses três, eles são compostos de proteínas. Se a minha protease ela foi danificada, eles também vão ser danificados. Minha membrana ela é danificada porque minha membrana também tem proteínas. Ela foi danificada tanto aqui pelas proteínas quanto pelos próprios fosfolipídios. Então isso causa aqui, ó, junto, minha membrana lesionada. Eu tenho endonucleases, ou seja, lesão nuclear, meu material genético sendo destruído aqui, sendo afetado aqui. Eu tenho a ATPase, aquela molécula, aquela enzima que vai ajudar, né, a formar o ATP, minha proteína que vai ajudar a formar o ATP, ela é destruída, então meu ATP cai. Lembra que a ATP regula uma infinidade de coisas na célula, então várias coisas vão estar ali sendo afetadas também, funções energéticas vão estar sendo afetadas. A gente tem aqui também, ó, um caminho mais direto, onde o cálcio vai direto, né, como eu falei, causar lesão na própria mitocôndria, que vai alterar a permeabilidade mitocondrial que a gente acabou de ver ali no slide anterior. Então, como eu disse, uma coisinha sendo relacionada à outra, tá? Agora nós vamos para os nossos radicais livres, nosso estresse oxidativo, que é o que eu já falei para vocês também, que é o nosso oxigênio, nossas espécies reativas de oxigênio. Aquele oxigênio desesperado para arrancar pedaços de outras moléculas. Eles vão ser uma consequência ali, né, do nosso processo de respiração celular, subproduto aqui é o da respiração mitocondrial. Algumas desses subprodutos vão ser considerados os nossos radicais livres. Ou seja, radical livre, espécie reativa de oxigênio, a gente está falando da mesma coisa, tá? E vão causar danos, ali que a gente também já viu um pouquinho por cima, danos a lipídios, proteínas, DNA, aqui, ó, ácidos nucleicos, DNA, RNA, né? São os tipos de ácidos nucleicos. Ou seja, a gente tem um DNA não funcionando direito e a gente tem a produção proteica, que é a partir do RNA, também não funcionando. Por isso que a gente afeta proteínas aqui também. Aí, ó, a célula, ela, em estado natural, ela tem um mecanismo de defesa para evitar a lesão por radicais livres, tá? Ela deveria fazer isso. Contudo, em algumas situações ela não consegue, beleza? E as situações quais seriam? Olha, quando eles se desequilibram, se forma o chamado estresse oxidativo, que é comum em lesão química, por radiação, lesão isquêmica, reperfusão, envelhecimento celular e morte microbiana por fagocitose. Uma pausa. Lesão isquêmica e reperfusão. O que é isso? Lesão isquêmica é quando a gente reduz aquele nosso aporte de oxigênio, né? E reperfusão é quando aquele aporte ele volta. Vamos supor que eu tenho lá 10 células. Essas minhas 10 células, elas eram desse tamanho. Certo? Para ser funcional, para ser plena. Essas minhas células, elas sofreram isquemia, efeito da isquemia, ou seja, aquele oxigênio disponível, ele reduziu. E aí elas sofreram, por exemplo, uma adaptação do tipo atrofia. E elas ficaram aqui pequenininhas. Então, a quantidade de energia que ela precisa de oxigênio é bem menor do que essa célula original. Mas agora, por exemplo, aquela, sei lá, vamos supor que isso foi causado por uma obstrução de uma artéria. Essa minha artéria foi desobstruída. Meu aporte de oxigênio vai voltar ao normal. Só que ele vai voltar com muita pressão para essa célula que é pequena. Porque ele acha que a célula que ele tem que nutrir é essa grandona. Então fica muito oxigênio para uma célula pequenininha que não consegue lidar com ele, começa a ser danificada, começa a sofrer lesão por causa disso.
porque ele recebe concentrações inadequadas. Envelhecimento celular, morte microbiana, porque às vezes pode ter ali a eliminação de algumas substâncias tóxicas, enfim. Aqui mostrando um pouquinho do nosso processo de respiração celular da mitocôndria, que eu tanto falei hoje, tanto citei várias vezes, mitocôndria, 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 e associando ela ao oxigênio. Esse é o processo que ocorre ali, né, na nossa membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria, ela tem duas membranas. Ela é geralmente representada assim, com várias curvinhas aqui dentro. Essa curvinha que eu tô fazendo é a membrana interna, tá? Essa outra linha vermelha é a membrana externa. Aqui entre uma e outra a gente tem o que a gente chama de espaço intermembrana, ou seja, entre as minhas membranas. Aqui é a matriz mitocondrial e aqui seria o citoplasma celular, certo? Isso daqui que está representado é essa minha membrana interna, é a membrana de dentro, essa que é cheia de curvinhas. Ela possui uma série de proteínas, como vocês estão vendo. Cada complexo desse é uma proteína diferente, tá? Proteínas do tipo integrais, porque elas estão fazendo várias ligações aqui, tanto com cabeça de fosfolipídio quanto com cauda. E essas proteínas servem para transportar substâncias. Então, elas pegam substâncias e jogam. O que elas estão focando? Elas estão focando em fazer modificações no meu pH. Elas vão movimentar o meu hidrogênio, que está representado aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio. Várias vezes representado. Todas elas vão chegar e vão gastar energia, entendam, vão gastar energia para depois produzir. Como é que isso acontece? Beleza, eu tenho aqui, ó, hidrogênio. Gastei energia. O NAD, gente, e o FAD, só para vocês saberem que está aqui representado, são similares ao nosso ATP, tá? Só que são, vamos dizer assim, menos fortes. Beleza. Então, eles vão e eles dão energia para eu jogar esse meu hidrogênio para o lado de fora. Por quê? Porque aqui do meu lado de fora eu já tenho muito hidrogênio, mas eu quero aumentar, eu quero jogar mais. Então, eu estou indo contra o gradiente de concentração. Eu chego, pego hidrogênio, jogo para fora. E aí, meu elétron vai caminhando aqui, doando energia para que esse processo ocorra. Então, peguei aqui, ó, nesse complexo 3 aqui, ó, joguei energia de novo. Complexo 4, joguei o hidrogênio de novo. Hidrogênio, viu, gente? Não energia, desculpa. A energia está caminhando entre as moléculas para ser utilizada para fazer esse processo. Aí, beleza. Nesses meus processos aqui, ó, eu vou tendo reações químicas que vão alimentando a energia desse transporte de elétrons, tá? Então, beleza, transportei aqui os meus elétrons para eles darem energia para os meus complexos. Meus complexos, eles são quem move, de fato, o meu hidrogênio. E esses outros aqui, ó, movem os elétrons. Os elétrons passam entre eles para ceder energia, enquanto que os complexos jogam os hidrogênios para fora, tá? Joguei hidrogênio para fora, joguei hidrogênio para fora, joguei hidrogênio para fora aqui de novo. Tanto é que, se vocês repararem aqui no final, a energia dada por esse processo para jogar o hidrogênio para fora veio de uma reação em que eu pego o oxigênio e associo com moléculas de hidrogênio formando água. Isso é importante de destacar desse processo todo. Por quê? Porque às vezes nessa mudança aqui eu crio essas espécies reativas de oxigênio, que são espécies que não fizeram a ligação. Então elas necessitam, assim, desesperadamente fazer ligações. Elas são restos desse meu metabolismo aqui. Mas beleza, seguindo, joguei. O que aconteceu? Eu fiquei com uma concentração extrema de hidrogênio aqui, porque a concentração já era alta no começo. E eu dei energia para ela ficar maior ainda. Então agora eu vou usar essa alta concentração que estava aqui para passar pelo meu complexo 4, que é a minha ATPase. Lembra que a gente viu a ATPase antes? A ATPase é a nossa proteína que serve para formar ATP. Então, ela usa esse degradê de hidrogênio, ou seja, esse meu degradê de hidrogênio vai passar por dentro da minha ATPase e ela tem uma turbininha. Isso daqui de baixo, ó, é uma turbina. Essa turbina, quando ele está passando, ela gira. Então, ela gira e ela produz energia mecânica.
Ela está transformando a energia do degradê, ou seja, a passagem do meu hidrogênio, em energia mecânica. E essa minha energia mecânica, essa minha energia do movimento, é a energia que vai ser cedida para formar o meu ATP, ou seja, a minha molécula de ADP, ela ganha mais um fosfato e se torna ATP. Quando ela se torna ATP, agora eu tenho a produção ali da minha molécula energética. Esse processo todo que acontece aqui produz muita energia. Ele é o principal produtor de energia, mas qual é o meu destaque aqui? Vocês entenderam em geral, que a gente vai intensificar o degradê de hidrogênio no espaço intermembranas para que esse degradê seja forte o suficiente para mover minha ATPase e a energia mecânica da minha ATPase seja transformada em energia química para unir esse meu ADP ao meu fosfato inorgânico e criar o meu ATP, que é sim minha molécula energética. Esse D e esse T é para indicar a quantidade de fosfatos inorgânicos na molécula. Então, ADP tem 2 fosfatos inorgânicos. ATP tem 3. Quando ele tem mais fosfatos, ele tem mais energia. Então, adiciono um fosfato para ele ter mais energia. E agora essa molécula está criada para poder ir para onde eu preciso de energia. Ou seja, qualquer contração lá muscular que eu precise de energia vai vir daqui, tá bom? E o outro destaque que eu dou, além de entender esse geral desse processo, é saber também que as minhas espécies reativas de oxigênio são formadas principalmente aqui, ó, no meu complexo 4, onde eu pego o oxigênio e transformo em água. Uno ele a moléculas de hidrogênio e crio água. Como subproduto disso daqui, como não é uma coisa realmente igual, é meio O2 para formar uma água, eu acabo tendo espécies reativas de oxigênio sendo criadas. Ou seja, o meu oxigênio que não conseguiu passar por esse processo. Aí vamos lá, o percurso da lesão por estresse oxidativo. Isso daqui eram vários slides, tá? Eu peguei e eu resumi aqui para vocês, porque nos slides estava um pouquinho confuso. Então, assim, eu acho que vocês vão entender melhor, né? O que acontece? Quem deveria fazer entrar radicais livres na célula? Quem deveria impedir? Quer dizer, quem faz entrar radicais livres na célula? Quem deveria impedir a entrada deles ou anular eles? E as consequências dele não ter sido anulado, não ter sido impedido. Primeira coisa, o que faz ele entrar? O que faz ele estar presente ali na minha célula? A absorção de energia radiante, ou seja, energia solar, metabolismo enzimático de químicos ou fármacos exógenos porque vieram de fora, né? Remédios mesmo que a gente pode estar tomando. Reações de redução e oxidação metabólicas normais, como essa daí que a gente viu, né? Metais de transição e óxido nítrico são os principais elementos que fazem com que a gente acabe tendo moléculas como os radicais livres, que são moléculas, não é somente o oxigênio. Eu trouxe principalmente o oxigênio porque ele é muito importante, mas tem outras moléculas que precisam desesperadamente fazer ligações químicas. Então essas moléculas elas vão destruindo o que elas encontram. E a fonte delas é isso tudo que está aqui. Depois delas, quem deveria neutralizar elas? Quem deveria impedir? Sistemas que deveriam inativar os radicais são os nossos antioxidantes, ferro e cobre, e algumas enzimas, a catalasa, superóxido dismutasa e glutation peroxidasas, tá? Pronto. Todos esses sistemas aqui não funcionaram. Então, quais são as consequências deles não terem funcionado? Peroxidação lipídica de membranas, ou seja, a água oxigenada ataca o lipídio que está na minha membrana celular, causa dano à membrana. Modificação oxidativa também de membranas e lesões ao nosso DNA. Isso resume o percurso por estresse oxidativo. Aqui mostra mais uma vez esse processo, tá? Não vou entrar agora e ficar detalhando, porque já bateu demais isso daqui, então só pega, dá uma olhadinha aí na imagem depois, tá? Mas é tudo que a gente acabou de falar.
Vamos lá, agora defeitos na permeabilidade da membrana plasmática, que é o que eu falei, ou a membrana plasmática ou membranas internas também, tá? Pode ser, como eu falei, membrana plasmática, mitocôndria lá, que ela também tem membrana, a gente acabou de ver as duas, inclusive, e organelas membranosas, retículos, Golgi. São resultado de quê? De queda de ATP, ativação de fosfolipasas, toxinas bacterianas, proteínas víricas, componentes líticos do sistema complemento, vou falar um pouquinho sobre ele, variedade de agentes físicos e químicos. Sistema complemento, puxa uma observação aqui, que eu sei que às vezes a gente tem dificuldade. Sistema complemento, ele é um sistema de defesa, um sistema imune, que é baseado em proteínas, tá? A gente tem uma defesa que a gente chama de defesa humoral. O humoral é a partir de proteínas. Defesa imunológica, humoral. Ela é o seguinte, eu pego uma estrutura, vamos supor que eu tenho uma bactéria. Aqui está a minha bactéria, beleza? E aqui está a membrana da minha bactéria. Eu quero matar essa minha bactéria. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter uma sucessão de proteínas, ou seja, são várias proteínas, não vou citar cada uma delas, mas entendo o objetivo. São várias proteínas que visam criar poros nessa minha bactéria. Criei um poro, ou seja, passagens. Criei outro poro aqui, outro poro aqui, outro poro aqui, outro aqui. Enchi ela de poros. E aí o que é que acontece? Esses poros, eles servem para permitir passagem de quê? De água. De água. Então, eu interfiro diretamente no processo de osmose dessa minha célula. E essa minha célula não consegue mais controlar a quantidade de água que entra e sai dela. E aí isso faz com que ela acabe morrendo. Então, o objetivo do meu sistema complemento é fazer isso daqui. Ele tem 3 vias, mas o resultado de todas as 3 vias é criar poros na membrana, tá bom? Então, entendendo isso daqui, vocês conseguem associar defeitos na permeabilidade da membrana por causa disso, porque o sistema complemento chegou e fez a destruição, por isso lítico, fez a destruição dessa minha célula a partir desses meus poros, a partir do desregulamento, da inatividade e da destruição do meu processo de homeostase, que acontecia graças à nossa osmose. Nossa osmose parou a homeostase, desregulou tudo, posso morrer. Ainda temos mecanismos bioquímicos que vão contribuir, ou seja, vão piorar esse nosso dano de membrana. Disfunção mitocondrial, já vimos largamente. Perda de fosfolipídios de membrana, claro, se eles estão na membrana eu perco fosfolipídios, eu também afeto. Anormalidades do citoesqueleto, o citoesqueleto ele serve também ali para estabilizar a posição da membrana, tá? Espécies de oxigênio reativo, a gente já viu, né? Produtos de decomposição dos lipídios. O que acontece? Efeito detergente. Os lipídios, eles são moléculas que são apolares, lembram? Se eles são apolares, eles não vão se dissolver em água. É a nossa famosa gota de óleo no copo. Se eu quero tirar o óleo do copo, não adianta eu só chegar, por exemplo, meu copo tá todo sujo de manteiga de óleo, tá? Eu quero limpar ele. Não adianta eu chegar e jogar água sem parar, porque quando a água sair, quando chegar e for secar, ele vai estar cheio de óleo ainda. Porque o meu óleo, o meu lipídio, não vai fazer ligação química com a água. Então ele não vai desgrudar do meu copo. Eu preciso de substâncias apolares, ou pelo menos com extremidades, regiões apolares, para se ligarem ao meu lipídio e fazer com que ele saia. Isso é o nosso detergente, gente. O nosso detergente ele é uma molécula de cadeia de carbono longa e que na ponta ele tem uma extremidade polar. Ou seja, essa ponta aqui, ó, se conecta com a água. Essa ponta aqui, ó, se conecta com lipídios, ou seja, não se conecta com a água, é apolar. O meu detergente, isso daqui, eu vou pegar ele, eu vou passar ele no copo. Em um lado ele se conecta aqui, ó, com o meu lipídio, com o meu óleo.
E quando eu jogo a água, o meu lipídio sai do meu copo porque a água está conectada aqui na outra extremidade. Então, empurra ele para fora. Então, é uma cascata ali, é como um dando a mão para o outro e acabou que a gente conseguiu tirar por causa disso. Então, o efeito detergente é isso. Eu vou decompor meus lipídios e esses meus lipídios vão começar a ter esse efeito, vão começar a arrastar outras moléculas também, tá? Aqui novamente, olha só, mais uma vez uma imagem descrevendo tudo que a gente falou. Então depois pega, dá uma olhadinha de novo, mas a gente já viu isso daqui, tá? Só para ilustrar mesmo. Agora vamos lá para lesões reversíveis. A gente falou ali de algumas lesões que elas podem ser irreversíveis, né? Mas no caso de uma lesão reversível, que pode voltar tudo ao normal, ela vai se manifestar com mudanças funcionais e morfológicas reversíveis, ou seja, retirei o estímulo, a minha célula consegue se recuperar, tá bom? E não são visíveis no microscópio óptico, justamente porque lembra daquele gráfico do início da aula que mostrava a função caindo? E aqui eu tinha um símbolo aqui, ó, mostrando que a partir disso daqui a lesão é irreversível. Tudo que a gente viu agora era irreversível. Daqui, ó, a gente está na primeira parte do quadro, na parte reversível. Então, a minha função celular ela vai cair, mas eu retirei o estímulo danoso, ela volta, ela melhora, ela se torna o que ela era no começo. Então, é essa parte inicial do quadro que a gente está vendo agora. Ela tem relação com redução da fosforilação oxidativa, queda de ATP, inchaço celular. Então, aqueles causantes que a gente viu antes estão aqui também. Só que às vezes eles duraram apenas um pouquinho, tá? Eles não foram uma exposição muito longa, então eu consigo ainda me recuperar. O inchaço celular por mudança na concentração iônica e afluxo de água, ou seja, minha célula começou a reter muita água, então ela incha, né? E podem ser alterações na membrana plasmática, mudanças mitocondriais, dilatação do retículo, alterações nucleares e tem dois padrões especiais, tá? Tumefação celular e mudança grasa ou gordurosa. Em espanhol, grasa, em português, gordurosa. Tumefação e inchaço, o que é que eu preciso saber? Como eu falei, desregulei água, basicamente. Não controlo minha água está entrando muito na minha célula. Se minha água está entrando muito na minha célula que é desse tamanho, começa a inchar e fica tumefaça. Isso é uma célula em tumefação, uma célula inchada. Se eu vou analisar meu órgão e eu tenho um órgão que tem muitas células inchadas e meu órgão era, por exemplo, um fígado que estava desse tamanho, ao contrário, o fígado, né? Enfim, tanto faz. Tava desse tamanho e ele vai inchar, ele vai ficar, por exemplo, desse tamanho. Então ele aumenta de tamanho porque minhas células aumentaram de tamanho. Então, se eu quero olhar a nível da célula, é a célula inchadinha. Se eu quero olhar a nível do órgão, acaba sendo meio que a mesma coisa. Só que ele vai aumentar de peso porque ele tá com mais água, ele tá ficando inchado, tá? E ele vai ficar pálido também, porque a água vai pegar principalmente o ferro do nosso sangue e vai dissolver. Então ele começa a perder um pouquinho de cor e aí ele fica pálido, tá? Aqui no aspecto macro, né? Ou seja, do órgão. A gente tá falando disso daqui. No aspecto micro, vacúolos claros no citoplasma. O que são vacúolos? Vacúolo é uma estrutura que tem a membrana para guardar alguma coisa. Então essa minha célula, ela, por exemplo, pode criar um vacúolo de água. Uma parte da membrana dela pegou isso daqui, se multiplicou aqui dentro, ou seja, tem uma membrana aqui interna, e essa membrana pegou essa água e acumulou aqui. Então, isso é um vacúolo. Meu vacúolo, eu tenho muito em células vegetais, sabe? Para guardar água, para guardar, às vezes, sei lá, glicose, alguma coisa lá que ela precise. Então, vacúolo, conceito simples, é uma estrutura com membrana, tá? E aí eles vão ser visíveis. Eu vou ver vacúolos claros no citoplasma, às vezes denominado como mudança hidrópica por causa de água, tá? Ou degeneração vacuolar por causa da formação do vacúolo. Ocorre sempre que as células são incapazes de manter o quê? Homeostasia iônica de líquidos, ou seja,
minha concentração de íons mudou, meu sódio, meu potássio, lembra que a gente viu antes? Minha glicose, às vezes. E aí eu não consigo mais regular a água. Assim eu vou lá e eu incho. Resultado é a perda da função das bombas iônicas da membrana plasmática dependentes de energia. Já a minha mudança gordurosa, minha mudança por grasa, ela tem outras características. Eu tenho ela na versão micro também, com vacúolos, só que agora vacúolos lipídicos, porque o meu material é um lipídio, é uma gordura. E o órgão, como consequência, ele vai ser pálido também, só que ele é amarelado. Lembre que a minha gordura é amarelada. Então, um é consequência do outro. Se eu tenho lipídio lá pequenininho, gordura pequenininho, quando eu vou olhar meu órgão, ele tá bem amarelado. Ou seja, eu vejo que tem muita gordura ali, tá? E ele ocorre onde? Na lesão hipóxica, que a gente até viu lá, falando da parte irreversível. Na lesão hipóxica, em várias formas de lesão tóxica ou metabólica. Claro, o metabolismo de lipídio está associado aqui, então metabólica está no meio também. Se manifesta pela aparição de pequenas ou grandes vacúolos lipídicos no citoplasma. Se observa principalmente em hepatócitos e em células miocárdicas. Lembra aquele coração que às vezes você olha assim, ele está cheio de gordura? Então, é um exemplo dessa mudança gordurosa. Hepatócito, já ouviram falar de esteatose hepática? A esteatose hepática é justamente o acúmulo de gordura ali, né, no nosso fígado, ou seja, nas nossas células hepáticas. Por isso, a gente cita aqui como exemplo. É um dos grandes marcos aqui dessa parte, tá? Beleza, gente. O nosso segundo intervalo. 15 minutinhos só também, que a gente vai tratar depois, quando a gente voltar, a gente vai tratar, para terminar a nossa fase final, a gente vai falar ali, né, de apoptose e necrose, tá? Então, 15 minutos e já voltamos.